Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Damos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais um momento que nós, de glória, nós estamos na presença do Senhor. Agradeço a Deus, porque Deus, cada momento tem sido o nosso refúgio, cada hora na nossa vida, né? Cada dia pedimos força a Deus e coragem e fé e perseverança para que nós seguimos nesta carreira, seguimos nesta fé, nesta alegria. Agradeço a Deus pela vitória que os irmãos foram buscar ontem. Não deu para mim ir, que estava ocupado, cheguei atrasado. E eu acho que no momento que eu cheguei aqui, os irmãos estavam quase, lá já estavam no chão. Eu cheguei em casa, era 8 horas da noite. Mas a palavra de Deus diz, por tudo a gente dá graça, né? Por tudo dê graça a Deus. Mas tem mais bênção por aí para cada um de nós. Tem mais como para nós ir na casa do Senhor. Estamos também já se preparando, já está chegando os dias de nós vir visitar o outro ministério, que também vai estar em festa. As irmãs vão conhecer pessoalmente a igreja, a missionária, o pastor também, eu ainda nem conheço o pastor. Eu tenho pregado lá, tenho visitado, mas ainda não conheço o pastor. Toda vez que eu vou, o pastor está em Feira de Santana. Mas nós, cada hora, nós agradecemos a Deus pela nossa resistência. Cada momento nós pedir a Deus por essa luz que brilhou na nossa vida. Cada hora nós interceder a Deus, porque se nós estiver doente, nós ora e Deus dá cura. Se nós estiver triste, nós ora e Deus dá alegria. Se nós estiver sem o pão, nós ora a Deus e Ele manda o pão da vida. Se nós estivermos com sede, Jesus Cristo é a água para nós saciar nossa sede. Nós, cada instante, cada momento, nós lembramos de onde nós estávamos e aonde nós estamos. A palavra de Deus, como foi falado ainda aqui, e nenhuma condenação não há para quem está em Cristo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus conhece as nossas vidas, conhece o nosso caminhar, conhece cada momento da nossa fé perante o Senhor. E nós, às vezes, nós perdemos a nossa paciência. Mas nós podemos perder a nossa paciência. Nós não podemos perder a nossa paciência com nada, principalmente com a obra de Deus. Principalmente com a obra do Senhor. É uma obra que nós, a igreja, o mundo não pode perder a paciência. E Jesus falou na palavra que quem permanecer até o fim será salvo. Jesus prometeu e dá para nós a coroa da vida. A coroa da vida está preparada para cada um de nós, se nós manter a paciência. Nós esperar em Deus, só nele nós devemos esperar. Que às vezes, querido, nós levamos anos e dias, séculos, meses, coisa de uma hora, nós esperamos pelo homem e ele leva um ano para cumprir. Então, amado, nós devemos cada momento se prostrar diante de Deus. Cada momento nós pedir a Deus que tenha de misericórdia de nós.
porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente nas horas da paz, nas horas das angústias, nas horas da tristeza, nas horas da doença, porque se nós lembramos, nós vemos a palavra de Deus, os 12 profetas do Senhor, que andavam com o Senhor, trabalhavam com o Senhor, eles passavam agonia na terra, eles passavam por vexame, eles passavam por provação, eles eram pessoas tementes, andavam com o Senhor, junto com o professor da lei. Eles andavam perpetuamente em jejum e oração, ia em oração com o Senhor, ia em conjunto no monte com o Senhor, mas às vezes vinha para eles a provação. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus foi tão zeloso para nós. Deus foi tão compassível para deixar esse povo aqui na terra, que Ele cessou toda a guerra. Ele cessou toda a guerra, que nós não aguentaria passar o que Simão, e nem Moisés, e nem Mateus, e nem Salomão passou. Nem João, e nem Jó, e nenhum daqueles, dos 12. Nós nenhum aguentamos o que eles passaram. A autoridade deles era grande, a autoridade deles era inumerável do que a nossa, porque eles iam em lugares que estavam em guerra e levavam paz. E a palavra de Deus, ela refere, amados, que nós vimos que Pedro, ele ia em lugares, João, e ali eles pregavam a palavra, ali eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados, eles oravam por aquelas pessoas que as mãos mirram, e eles eram abençoados, aquelas pessoas que tinham aquelas mãos encolhidas, chamadas de mão mirrada, eles oravam por aqueles coxos, e eles andavam, eles estiravam os braços, eles iam para as atividades da terra, e eles corriam e mostravam sinais de prodígio e maravilha, e a turma se maravilhava. E hoje, queridos, nós vimos, hoje quando um homem começa a pregar a palavra, hoje quando uma pessoa começa a avançar no Evangelho, hoje quando uma pessoa começa a pregar a palavra, louvar a Deus, começam a trabalhar na seara do Senhor, é muito empecilho. É muito empecilho. E hoje, quando tem uma igreja e o homem ele está muito acelerado na obra do Senhor, 1000 almas ele já ganhou para o Senhor, 300.000 almas já ganhou, mas ele entra em contradição. Ele entra em vaidade. Através do dinheiro cobre as meninas dos olhos. Talvez a fama ele se empolga. Mas nós temos que olhar para a luz. Jesus disse: por que olhais para todas essas coisas? Nos finais do tempo, não há pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então o homem de Deus, ele tem que estar íntegro na obra do Senhor. O homem de Deus, ele tem que pedir a Deus cada momento o respeito pessoal na sua própria vida. Que a palavra de Deus diz que nós somos um corpo incompatível. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo incompatível e Jesus, ele nos transformou. Ele nos transformou. Então, quem pôr a mão no arado não pode mais para trás olhar. Quem pôr a mão no arado não pode mais para trás olhar, porque às vezes, querido, se olhar para trás, quando olhar para frente, e
já está em cima de uma barreira. E às vezes não é mais tempo de se livrar. Às vezes não é mais tempo de nem abrir os olhos. Porque certamente quando nós olhamos para trás, lá na frente, o olho está fechado. Nós estamos olhando para trás, nós estamos vendo o que está na frente. E hoje, amados, o que se oferece, hoje, o que vem, hoje, para se nós não orar e vigiar, o que se oferece é nós olhar para trás. O que se oferece é nós perder o nosso foco com Deus. Nós deita uma grande intimidade com Deus e às vezes de noite nós ora a Deus, quando nós levantamos à madrugada, nós levanta assustado, que o sangue da envolência tenta nos tirar do foco de Deus. Ali é porque você deitou, dormiu, pensando na glória de Deus. Você orou para dormir. Você orou antes de deitar. Você se assustou de noite, o sono se espalhou, você pediu intercessão. Jesus, toca na minha vida. Toca no meu coração. Entra com paciência, Pai, que eu estou sem paciência. Entra com a tua paz na minha vida, que agora, meu Pai, eu me deitei até meu sono espalhou. As ilusões da vida tentou me cercar. Mas a palavra de Deus fala, queridos, concluindo a palavra, lá em Gênesis, primeiro versículo do livro de Gênesis, que Jesus, Ele criou a terra. E a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E nós não entendemos como era sem forma. Até a palavra de Deus fala aqui em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja treva, e houve treva. Voltou Deus e disse, haja luz, e houve luz. Foi no momento que nós acordamos. No momento que nós nascemos na luz, mas no meio da treva. Porque nós nascemos numa família, quando o ser humano ele nasce numa família cristã, no momento que diz a palavra de Deus que a criança ele não traz pecado. Ele é independente do pecado, mas ele não trouxe o pecado. Mas na hora que ele começa a fundamentar, é misturado, às vezes que o pai gosta de um cigarro, a mãe gosta de fumar, gosta às vezes de tomar um, ela fica preocupada e entra em contradição, que tem aquela história ali daqueles xarope que eles tomam, ainda não acabou, chamado temperado, a maioria toma, ali naquele momento já contaminou a criança. E a criança vai ao seio da mãe, nesse momento ele já está em pecado. Ele é uma criança limpo, mas nasceu no pecado, já começa a tomar parte. Mas Jesus disse na palavra dele, que ele disse, haja luz. Mas nós começamos a crescer e se aprofundar, sendo vários ensinos que não levam aos céus, vários ensinos que não levam até ao trono de Deus, e nem o dobramento de nós receber o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Muitas coisas aparecem na nossa vida, às vezes nós elevamos em palavras mentirosas, nós começamos a adotar imagens de estrutura, a gente começa em vários processos, o homem começa em vários processos,
o jovem começa em vários processos, e aí, enquanto ele não encontra a luz, ele não possa estar livre da condenação. Mas Jesus disse, haja luz. No momento que nós cheguemos e disse, hoje eu aceito a Jesus como meu Salvador, era aquele momento que nós abrimos nossos olhos espiritual. Era aquele momento que nós abrimos os olhos do entendimento. Era aquele momento que, de maneira nenhuma, uma criança, como está no colo aqui da mãe, ele não pode ter a grande sabedoria de dizer, hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, e começar os estatutos. Ele cresce na doutrina do pai e da mãe. Mas a palavra de Deus diz que depois que ele crê e for batizado, ele será salvo. Então é por isso, querido, que a luz, haja luz. No momento que o jovem, a criança, ele se identifica, eu sou crente. Eu sou crente. Existem muitas crianças e a turma pergunta a eles no colégio, pergunta a eles em reunião, onde eles estejam brincando, você é crente? Ele diz, não, meu pai é, ou minha mãe é. Mas tem que ensinar a criança para dizer, eu sou crente, que meu pai e minha mãe é crente, eu também sou crente. Em Jesus Cristo. Então ele já está trazendo o símbolo da promessa. Ele está falando ali a palavra positiva que leva à estrutura de chegar até o trono da glória do Senhor. Então, amado, a luz veio ao mundo. Diz aqui na palavra de Deus, e a luz disse, haja luz e houve luz. E todos viram. Agora nós não sabemos que Jesus não fala, que Jesus ele concluiu o mundo no momento que ele descobriu o mundo, se foi de dia ou foi de noite. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Aí Jesus começou a administrar. Jesus começou a administrar, como o grande administrador é Jesus Cristo. É quem administra as nossas vidas. É quem administra a nossa casa, se nós der lugar. É quem administra a nossa vida, se nós abrir o nosso coração. É quem administra o nosso ser, se nós se dobrar diante do Senhor. Mas hoje poucos querem se dobrar diante de Deus. Muitos têm desviado do caminho do Senhor. Muitos têm perdido a paciência. E eu não quero estar junto com a mãe, com o pai, no momento que começam a crescer, no momento que começam a chegar o ponto de calçar um sapato, salto alto, de se encontrar com as coleguinhas, de encontrar com os colegas, acha que ali não quer mais do que ele já entendeu. Ele já entendeu. A palavra de Deus diz, quem crê e for batizado será salvo. A criança só desvia do caminho do Senhor quando ele começa a entender. Quando ele chega para o pai e a mãe e diz, eu não quero ser mais crente, ele já está entendendo. E entrou uma palavra negativa de alguém sobre a vida dele. A jovem, quando ela está no domínio da mãe, ela está ali suprindo ali as ordens da mãe e do pai, que é Jesus Cristo. Ela está andando para a igreja, mas a mãe, ela cresce na doutrina do Senhor, nos caminhos que deve andar. É por isso que nós devemos pedir a Deus cada dia, de dia e de noite, para que amarre a Satanás, que tem rachado o jovem da casa de Deus. Para que ele seja amarrado. Que é muito jovem que precisa estar no caminho do Senhor. É muitos jovens que precisam descer até a casa do oleiro. É muitos jovens que precisam descer na unção de missionária. É muitos jovens que precisam descer na unção de levita. É muitos jovens que precisam ir aí, descer um grupo de jovens de 10, 12 e ir lá na favela, na Cafolândia, e pregar para aqueles viciados que estão sentados na sarjeta.
Tirar eles daqueles lugares terrível. Tirar eles daqueles lugares que não agradam a Deus. Que nós vimos na televisão, passando ali aquela Cracolândia do Rio de Janeiro, ali pessoas de vários tipos, várias horas, a gente até chora a situação daquele povo. Precisa Deus estruturar uma comitiva de homens e mulheres para ir ali pregar para aquele povo e mostrar para ele o que houve lá em Gênesis. Que a terra era sem forma e vazia, mas Jesus disse: haja luz, e houve luz. Para que haja uma luz na vida da juventude de Tranqueiro Neve. Para que haja uma luz na juventude de Salvador, na juventude do Rio de Janeiro, na juventude de São Paulo, de Minas e de todos os estados que se fazem neste mundo. E a palavra de Deus diz que nos finais de tempos, muitos vão ser chamados e poucos vão ser escolhidos. Muitos serão chamados. Então essa luz é Jesus. No momento que Jesus disse: haja luz, o povo viu a Jesus de face a face. O povo viu. O mundo não tinha paz. O mundo não tinha brilho. Mas este brilho, qualquer hora, se ele quiser, esse brilho pode sair daqui da terra. Qualquer hora que Jesus quiser, esse tempo pode voltar à escuridão. Qualquer hora esta terra que Jesus deixou aqui pode virar só em água. Qualquer hora a água pode virar só em terra. Qualquer hora o céu pode descer e nós vemos o céu bem perto de nós, porque o poder está na mão do grande eu sou. O poder está na mão dele. E no momento que Jesus falava ali para os discípulos, o poder de Jesus é tão grande que o mar é inumerável, mas ele carrega na concha das suas mãos. Ele carrega na concha das suas mãos. Então é por isso, querido, que cada momento nós pedimos a Deus para que a luz possa brilhar. O povo está cego. O povo está cego. O povo está sem visão. O povo está sem entendimento da palavra de Deus. Mulheres de 90 anos, homens de 120 anos, sentados na cadeira da corrupção, sentados na porta de uma igreja, mas não tem força para chegar, para vir ouvir uma palavra de Deus. Jesus disse na palavra dele que aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus falou isso. Quem crê e for batizado será salvo. Hoje, queridos, nós temos visto poucas pessoas. O número é pouco. Mas Jesus disse na palavra dele que nos finais do tempo vai ter mais gente perdida do que areia do mar. Mas ele enviou os seus profetas. Ele enviou. E no dia que os profetas saíram daqui, Jesus deixou escrito que ele iria. Mas ficava aqui Moisés e os seus profetas. Os profetas não ficaram e pregaram a palavra. E através da palavra do profeta chegou outras pessoas para quando os profetas saíssem até outras pessoas para pregar a palavra de Deus. E tem que continuar. Sai um e chega outro. Tem que continuar dos pequenos. Tem que sair os grandes para anunciar a palavra na rua. E os pequenos ficam na igreja orando. Tem que ter um grupo de jovens para no momento que a turma está em casa, os velhos estão em casa, as senhoras, os senhores, os jovens estão aqui fazendo um treinamento, tocando os instrumentos, louvando, para preparando o coral para a noite. Mas não se encontra aí, irmãos, hoje poucos das igrejas. Se encontra poucos, por causa das influências da terra, por causa que não teme ao grande eu sou. Aí nós perguntamos a nós mesmos: meu Deus, por quê? A palavra de Deus diz que ele não invade o coração de ninguém.
Mas se nós abrir a porta, Ele entra e faz morada. Ele entra na nossa casa. A nossa casa é o nosso corpo. O nosso corpo é um holocausto vivo que devemos colocar lá no altar. Nosso corpo é um holocausto. A palavra de Deus, Ele falou que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo que houve uma luz que brilhou. Foi o templo do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que brilhou sobre nós. O Espírito Santo brilhou sobre nós. E Ele disse na sua palavra que Ele não está com a mão dele encolhida. A mão dele não está encolhida. Para que não possa dar autoridade ao pastor Roberto, para ele pôr a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado. Ele não está com a mão encolhida. Ele disse: clama a mim que eu responder-te-ei. Ele não tem acepção de pessoa. Ele não tem acepção de pessoas. Se um jovem se colocar na presença de Deus, ele vê a glória de Deus sobre ele. Se uma criança se colocar sobre a graça de Deus, ele vê o poder do Senhor sobre ele. Eu lembro, queridos, do chegar de Deus na vida das crianças. Quando as crianças começam a se tocar, eu quero Deus na minha vida. Eu quero me dedicar. Jesus disse: aprendei-vos de mim. Aprendei-vos de mim, porque sou eu manso e humilde de coração. Aleluia. Aprendei de mim, porque eu darei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amados, às vezes nós ficamos tristes, porque nós vimos cada momento das coisas se aproximando. Cada momento que nós chegamos na igreja, em ministério, um grande grupo louvando, só adulto, não tem aquele grupo de 16, 17, 14, 13, 12, 11, se formando, um grupo, um coral, para encontrar a glória de Deus. E precisa, porque, amados, o jovem vai ficar velho. Os jovens também, de ano após anos. Quantos dias está que nós conhecemos aqui esse garotinho? Ele estava pequenininho. Hoje ele já está subindo e descendo. Daqui um dia ele está um rapaz. Os tempos passam. Os dias passam. E o mais interessante é que Jesus está voltando. É o mais interessante da nossa vida que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque cada momento, cada dia que nós passamos, Jesus está voltando mais perto de nós. Cada dia, cada ano que nós completa, Jesus está chegando mais perto de nós. E cada momento que nós perdemos, cada momento que nós dizemos: hoje eu não posso ir no culto, nós não segurou a bênção. Cada momento que nós não fez o ídolo do Senhor, nós estamos perdendo. E Jesus disse na palavra dele que nós somos trabalhadores da seara. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. É por isso que quem pôr a mão no arado não pode mais para trás olhar. Às vezes as coisas nos apertam. Às vezes ocupamos a nossa vida por causa da situação financeira. Mas é momento de nós, na nossa hora, no nosso objetivo, no nosso momento, nós temos que estar congregados. Nós temos que estar fazendo um pouco para Deus. Nós temos que estar reunidos em palestra com os irmãos. Nós temos que estar fazendo uma oração. Nós temos que saber que tem um irmão passando por problema. Nós temos que ir na casa dele e fazer uma oração por ele. Nós temos que ir na casa dele levar uma palavra de amor, uma palavra de paciência, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra que o Espírito Santo possa descer, uma palavra
para que nós possamos, cada momento, orar e vigiar para não cair em tentação. Cada momento nós se prostrar adiante de Deus. E os dias são de treva. Os dias são de treva, queridos. Nós vimos a diversidade, as coisas. Aí, cada hora, cada momento, as coisas ficam mais difíceis. Nós entramos no supermercado, o supermercado está cheio. Nós entramos em atacadão, o atacadão está lotado, carretas e carretas entrando, mas tem lugar aí, sede e fome. Tem muitos lugares aí, pessoas caindo no meio da estrada, falta do pão. Tem muitos lugares aí, as ruas, pegando fogo, até na própria calçada, falta de um pouco de água, de uma chuva. Tem muitos lugares aí que está um tremor de guerra. Tem muitos lugares aí que precisa de uma comitiva de homens de Deus ir lá e repreender a Satanás. Precisa de homem de fé e mulher de fé na face da terra. Nós estamos de cada outro lado. Nós não possamos fazer nada porque nós somos pequenos. Mas se Deus levantar, nós iremos lá. Se Deus levantar, tu vai em qualquer lugar. Se Deus mandar, tu irei. Porque a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode ir para trás olhar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós pregamos uma responsabilidade grande. Você não pegou um supermercado para gerenciar. Você não pegou uma firma para administrar. Você pregou uma responsabilidade que chama-se de salvação. É muito maior do que tu tocar uma empresa. Porque no momento que tu entrar lá no trono da glória, não tem empresa para tu olhar, para tu ver a maravilha que há no céu. Não há empresa na face da terra para nós ver as maravilhas que está no trono da glória do Senhor. Se nós entrarmos em qualquer empresa, nós não vê nada. Nós só vê pessoas, cadeira, mesa,